sou o terceiro ano de informática e vamos apresentar hoje sobre eletromagnetismo. Meu grupo é composto por mim, Samuel, Vitor, Santos e o professor que requeriu esse trabalho é Alexandre de Física. Por fora são apenas produtos expostos, seja em lojas ou em mercadorias, mas que na verdade em seu interior tem várias aplicações no âmbito das ciências. Com o avanço dos estudos e pesquisas, observou-se e logo estabeleceu-se uma relação entre magnetismo e eletricidade. Antes, como forma de obter energia, usava-se a química com pilhas e baterias. Com o avanço dos estudos de eletrostática, os fenômenos elétricos passaram a ganhar mais profundidade, recheando essa área de conhecimento com eletromagnetismo. Nesse campo surgiram dois fenômenos: as cargas em movimento e os campos elétricos. O campo elétrico é formado por cargas elétricas, tais como elétrons, prótons ou íons. As cargas elétricas são responsáveis pelas interações eletromagnéticas e estão sujeitas a uma força, essa chamada de força elétrica. As cargas elétricas são simbolizadas pelas letras Q maiúsculo e Q minúsculo. A unidade é calculada em Coulomb, que é uma das grandezas fundamentais do universo e é representada por a letra C. A carga influencia no espaço quando há o surgimento e o desaparecimento de fótons e outras partículas com cargas elétricas. Segundo os cientistas, nosso corpo e os demais materiais são compostos por moléculas. Ao nosso redor estão localizadas diversas partículas menores, chamadas de átomos, e no interior deles se encontram os elétrons, prótons e os nêutrons. O núcleo dos átomos é formado pela união dos prótons e os nêutrons, e isso não torna a maior parte da partícula. Os elétrons ocupam grande parcela do material atômico, pois cobrem os átomos formando uma espécie de nuvem em redor do núcleo. Os elétrons possuem carga negativa, os prótons positivos e os nêutrons não têm carga elétrica, ou seja, são neutros. A eletrosfera é a camada de elétrons carregada negativamente em que cerca os átomos. O núcleo deles é formado por cargas positivas. Essa ideia reforça que o ser humano é feito de partículas que contêm cargas elétricas. Geralmente as moléculas dos átomos são neutras, ou seja, a quantidade de elétrons da eletrosfera totaliza um número certo para suprir as cargas elétricas dos prótons localizados no interior dos núcleos. Porém, eles tendem a perder ou ganhar elétrons, tornando-se os átomos eletricamente neutros. Para realizar esse experimento é necessário de dois vasos que vão seguir de base, de uma régua, de um ímã e de algumas moedas. Na montagem vai consistir da seguinte forma: vamos colocar a régua em cima dos dois vasos, depois vamos colocar o ímã em cima da régua, depois vamos fazer meio que uma escadinha de vão servir como base, que podem ser latinhas de refrigerante ou qualquer outro material que possa servir como base para o experimento. Nós vamos usar 3 moedas, uma régua e um ímã forte. O que nós vamos fazer é colocar essas bases um pouco afastadas uma da outra e colocar a régua em cima como se fosse uma ponte entre as duas bases. Em cima da régua nós vamos colocar o ímã. Embaixo da régua nós vamos colocar as 3 moedas empilhadas uma embaixo da outra de forma reta. E o que nós vamos perceber é que essas 3 moedas vão ficar exatamente na mesma posição. Mais à frente nós vamos explicar por que essas moedas ficam na mesma posição, mesmo que a força para que elas caiam, que é a força da gravidade, fosse suficiente para elas saírem, se soltarem do ímã. Então nós vamos ver o experimento primeiro, para depois a gente poder comentar sobre ele. Bom, agora que a gente já viu sobre o experimento, nós vamos tentar explicar o porquê que esse experimento funciona, por que essas moedas conseguem ficar empilhadas. A gente sabe que é praticamente impossível conseguir empilhar até mesmo só 2 moedas, ou deixar só uma moeda em pé.
Porque como a força da gravidade vai puxar essa moeda para baixo e ela não tem um peso bem distribuído, já que são moedas que têm desenhos, então tem relevos nessas moedas, é impossível que essas moedas consigam ficar em pé sozinhas. Então, para você conseguir deixar uma moeda em pé, você precisaria que não tivesse vento, você precisaria, por exemplo, como já fala, de um peso bem distribuído. Então, é praticamente impossível você conseguir deixar uma moeda em pé. Fazer com que as três moedas fiquem em pé fica mais impossível ainda. Então, por que isso funciona? O que acontece é que quando nós colocamos o ímã, a força magnética imposta, ela faz com que as três moedas fiquem magnetizadas e elas fiquem presas umas às outras, e a última, a que encosta no ímã, fique presa ao ímã. Então, essas moedas elas não vão se soltar do ímã. Na realidade, se você, com alguns tipos de moedas que consigam ter mais força de magnetismo, você consegue até mesmo retirar as moedas de cima do ímã, de próximo do ímã, e fazer com que elas continuem em pé durante algum tempo, já que elas vão ficar magnetizadas. Mas então, o que acontece? Por que elas conseguem ficar em pé? É porque quando você coloca essas moedas no ímã, elas vão ficar magnetizadas. E quando o ímã puxa essas moedas para cima, o peso delas, que influencia na gravidade, que faz com que elas caiam, vai diminuir muito. Então, como elas vão pesar menos, vai ser mais fácil conseguir colocar essas moedas uma em cima da outra. Então, enquanto a gravidade empurra as moedas para baixo, o ímã que está em cima vai puxar essas moedas. E como o peso vai diminuir, essas moedas elas vão conseguir ficar em pé. Elas vão conseguir ficar como se alguém estivesse segurando essas moedas. Por isso que esse experimento funciona. É um experimento muito fácil de fazer, dá para fazer em casa e perceber como que a força magnética ela influencia nos objetos ao nosso redor. Dá para fazer com vários tipos de moedas diferentes, mas é preciso ver qual o material que essas moedas são feitas, porque nem todo tipo de moeda dá certo. Mas é um exemplo simples para a gente ver como que o magnetismo funciona, e foi esse o nosso experimento.